ser bonito. Uma pauta muito bacana, porque aqui o nosso objetivo sempre é melhorar a qualidade de vida e mostrar o que sempre tem de novo, né? Com tecnologia, com avanços e com tratamentos, para você viver de maneira melhor. Não é verdade? Aproveitando tudo. E aí convidamos mais uma vez, queridíssima doutora Carla Bortolotto, nossa dermatologista. Bem-vinda. Obrigada. Tá bem? Sempre Tudo um prazer. ótimo. Sempre elegantérrima. Como em tons, você, não, linda. em tons elegantes. Hoje a gente tá os tons extremos. Extremos da estação, né? Sim. Os tons extremos. Bom, assunto de hoje é um assunto interessante, porque daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai colocar o depoimento do Oswaldo, que é meu marido, que sofreu com este problema uma vida inteira. Então, eu acompanhei e sei um pouco quanto isso diminui a qualidade de vida de uma pessoa quando a gente está falando de excesso de suor. Para a gente começar, doutora, a gente tem inclusive vídeo, tem imagens. Vamos entender como é que isso se dá. É um problema na glândula? Pois é, o excesso de suor a gente tem... vamos tentar. A gente tem um videozinho para mostrar. Vamos passar o primeiro vídeo, então. O esquema da pele, Carol. Tá. Mais uma vez, obrigada. É sempre ótimo estar no programa. Falando de uma pauta tão interessante. E obrigada pelo Oswaldo ter dado o depoimento, que eu acho que sempre enriquece, né? Não, já aguardem, hein? Já. Esse é o nosso videozinho, então? Acho que não. Esse é só... E esse é o videozinho, sim, da demonstração do suor saindo da pele. Mas então, tá. o que é? A pele possui vários anexos. Um deles são as glândulas sudoríparas. Essas glândulas, elas são responsáveis por liberar a sudorese, o suor. Tá. Do que ele é composto? De águas e sais minerais. Então, é a sudorese que está presente dentro das glândulas sebáceas. Certo. Está presente no nosso corpo inteiro. Desde das palmas, das plantas, no nosso organismo inteiro. Tá. Diferente, por exemplo, das glândulas sebáceas, que, por exemplo, nas mãos não estão presentes. Senão a gente, ao invés de andar, a gente escorregava, né? Por causa da oleosidade. Tá. Então, as glândulas sudoríparas que têm essa função de liberar o suor. Em algumas pessoas, essa atividade glandular, ela é um pouquinho mais exagerada. A gente costuma vir essa situação normalmente sem nenhuma causa base. Tá. Então eu posso ter esse excesso de suor desde a infância, desenvolver na adolescência, o que é mais comum. Dificilmente a gente desenvolve isso após a terceira década de vida. Tá. Quando isso acontece, ela acontece de maneira repentina, presente também até à noite durante o sono, que é a principal queixa que o paciente chega, o doutor, até de noite dormindo. Nesses casos, a gente tem que prestar atenção para algum tipo de distúrbio, que seria um distúrbio mais endócrino, por exemplo, um distúrbio da glândula tireoide ou de alguns outros tipos de problema. Aí, nesse caso, a gente precisaria de um tratamento da causa base. Certo. Que não seria o que a gente vai conversar aqui hoje. Perfeito. Aqui a gente vai falar do caso das pessoas que têm ou desde a infância ou desenvolveram na adolescência, que já foram reviradas e não encontramos causa base. Isso, que na verdade é denominado de hiperidrose essencial primária. Tá. Que é a mais comum, é a que está presente na maioria das pessoas e que a gente tem situações onde a gente pode fazer, que ajuda, que são os tratamentos já consagrados, e situações onde a gente deve evitar, pois isso pode piorar. Agravar a situação da sudorese e piorar ainda a qualidade de vida do paciente. Então, até pra gente classificar, vamos lá. Acontece em homens e mulheres. A gente não pode dizer quem mais, enfim, sofre. Não. Dos dois. Isso, interfere tanto homem quanto mulheres, independe da raça e normalmente na fase da infância e da adolescência que ela se desencadeia. E quais são as regiões que têm esse excesso de suor? Pois é, como a gente tem a presença da glândula sudorípara no nosso organismo inteiro, eu posso ter esse excesso de suor em qualquer parte do meu organismo. Então eu posso ter em qualquer parte do meu corpo, no couro cabeludo, na região da face, na região mais comumente axila, região palmar e região plantar. Tá. Mais comumente. Mas eu posso ter em qualquer parte do meu corpo. E aí, isso que chama muita atenção, algumas regiões acabam piorando a qualidade de vida e dando um desconforto ainda maior. Muito. Só que aí, doutora, te pergunto, quando a gente não encontra algo de base, né, que seja alguma doença, enfim, endócrina, como você comentou, alguma glândula também que também está em disfunção, ou até a parte hormonal. Sim. A gente pode dizer que é genético ou que há uma predisposição para aquelas pessoas desenvolverem?
A parte genética da predisposição da história familiar está presente, sim, mas não é obrigatório. Tá. Então, eu posso desenvolver mesmo que o meu pai ou minha mãe não tenham tido história disso na vida. Então, não é uma regra. Tá. Quando eu tenho uma alteração que não seria essa essencial primária, uma alteração talvez da glândula tireoide, que desencadearia outro tipo de hiperidrose, aí você tem mais essa predisposição genética presente. Então, é algo que a gente não sabe. Por exemplo, você tem um filho, tá ali crescendo, você não sabe se ele pode desenvolver ou não. Também não existe um exame para que seja, né, pra gente. Clínico, né? É clínico. Começou a aparecer o sintoma, sim, aí vai investigar. Existe também a falta do suor, né? Existem pessoas que não têm nenhum tipo de sudorese. Sério? Existe, que é a anidrose. Você não tem a falta e a hiper, que seria o excesso. Puxa. A anidrose ou a hipoidrose, ela está presente em alguns tipos de alterações ou distúrbios genéticos, que normalmente vêm com alterações da queratinização da pele, com distúrbios genéticos, que você pode vir também com processos de ictiose, que é aquela situação onde a pele é muito ressecada, que é um distúrbio genético. E pode vir com outras alterações também de pele, cabelos e unhas. Tá aí. Mas aí é um diagnóstico, a gente tem um acompanhamento geneticista para isso, e daí seria outra situação e que a gente não partiria para tratamentos clínicos. Que aqui, então, tem várias coisas que a gente pode fazer, nós vamos contar todas elas, mas antes, perguntinha do público já tem, mandem, @VocêBonitaTV. Vamos lá, sudorese ou hiperidrose, né? Que é o assunto de hoje. Aline, obrigada, um beijo pra você. Fiz a simpatectomia, porém tive suor compensatório nas costas. Existe algo a ser feito nessa região? E antes de responder a pergunta, acho que é o momento da gente colocar nosso depoimento. Vamos colocar, Fu? Então, a Aline contou aí uma experiência dela, teve uma compensação de suor em outra região. O nome que ela citou é o nome da cirurgia. Do procedimento cirúrgico. Do procedimento. Então, agora a gente vai acompanhar. Agradeço já meu marido, um beijo pra ele, que topou dar entrevista contando o caso dele. Dá uma olhada se alguém se identifica na tela. Eu lembro bem quando eu estava no pré, né, minha mão suava, eu borrava todos os desenhos que eu fazia com canetinha, com tinta. Eu lembro até eu levando talco para passar na mão. E isso me incomodava muito, porque, principalmente para os homens, você cumprimenta muito com a mão, né? E a minha mão sempre estava, né, independente se eu estava nervoso, se eu estava tranquilo, se estava calor, ela suava do nada. Eu decidi ir atrás da operação, né? Eu não lembro como chama, porque eu já fiz a operação faz 16 anos. Pra mim, assim, não tem descrição, faria tudo de novo, né? Minha mão zerou, né? Minha axila melhorou muito, né? Meu pé sua normalmente, mas o pé poderia ou não zerar, né? Como consequência da operação, né, tem um negócio que chama suor compensatório, né? Como é que funciona? Eu comecei a suar mais nas costas e na barriga, aqui no tórax, né? Acho que assim, é um negócio que eu nasci, falaram que é familiar, não é hereditário, né? Eu não sei muito bem a relação, mas isso é interessante, porque a minha irmã também tem, né? E fez a operação também. Tá aí, beijo, amor, obrigada pelas palavras. Ele contou um caso que é parecido com a pergunta da Aline, nossa telespectadora, que fez também a cirurgia e que teve essa compensação. Então, já que tocaram no assunto da cirurgia, primeiro, vamos falar da cirurgia e depois nós vamos falar de outras coisas possíveis que não o processo, né? Enfim, o tratamento cirúrgico, que é o que promete, de repente, acabar com o suor de uma região, mas a gente não sabe se acaba com todo o suor. Como é que é isso, doutora Carla? Pois é, a cirurgia simpatectomia, ela é um procedimento cirúrgico feito por cirurgiões torácicos. Ela é um procedimento que o paciente deve ser internado, é um procedimento mais intenso. Então, nesses casos, ela tem que ser muito bem indicada. Hoje, em relação ao nível de evidência, ela não é o mais indicado. Tá. Ela deve ser muito bem avaliada. Por quê? Existe a compensação deste suor. Isso é verdade. Isso é verdade. É claro que tem relatos de pacientes que não têm esse efeito colateral. Porém, a maioria dos casos, você tem... O que acontece nesse procedimento cirúrgico? Você tem uma destruição das glândulas sudoríparas da região e você também cancela a conexão da inervação dessas glândulas sudoríparas. Então, como você fez um efeito de destruição, você tem como compensar e o organismo faz isso inteligente, da maneira inteligente que ele tem. Porque tirou aquela ali que saía por ali, ele vai sair por outro lugar. Sim, suor, vamos pensar então assim. Você tem como ter um efeito compensatório. Aonde?
não é uma regra. Então, eu fiz a região da simpatectomia para diminuir o suor na região das mãos, então eu posso vir a suar na região do abdômen, na região da face, do couro cabeludo, e isso é muito individual de um paciente para o outro. Tá. Por isso que hoje em dia a gente avalia muito bem e prefere indicar os tratamentos hoje mais atuais, que são tratamentos não tão agressivos assim para o organismo, mas que podem trazer um benefício para a qualidade de vida do paciente. Perfeito. Inclusive, eu vou completar só dizendo que ele tem, eu acho que não entrou aí, bom, ele não detalhou, mas ele se lembra de quando criança, da mão pingar mesmo, dele borrar desenho na escola, dos amigos não quererem dar a mão, coisas assim que mexem muito, principalmente nessa fase, né? A gente sabe do bullying e etc. Então é algo que diminui mesmo a qualidade de vida. Hoje ele teve a compensação, como a gente comentou, mas ele diz que pro quanto ele sofreu das mãos pingarem, para ele pouco, né, Carol? É fantástico ter as mãos, enfim, sem o suor e uma compensação que ele tira de letra. Então, a Aline colocou, é muito individual. Só que ela pergunta, se ela tem a compensação nas costas, Sim. como a gente pode, então, diminuir essa compensação? E aí a gente entra nas outras possibilidades. Acho ótimo. Tá bom. Eu acho assim, eu acho que a gente tem que também tirar os mitos e verdades. Eu tenho muito suor, então o que eu vou fazer com esse suor exagerado? Então, assim, eu trouxe aqui algumas opções, porque uma coisa muito interessante é a gente diferenciar entre o excesso de suor e o cheirinho desagradável. Ah, boa. Verdade. Porque tem pessoas que confundem entre você ter um cheiro desagradável e suar muito. E não é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Tá. Então, um pode levar ao outro em situações como, por exemplo, eu tenho um suor exagerado e acho que se eu lavar muito ou higienizar muito, eu vou diminuir, que é um mito. Tá. Então, isso não acontece. Então, eu tenho que evitar, eu tenho que fazer tratamentos específicos para diminuir a sudorese e não tentar lavar ou higienizar em excesso. Certo. Então, por exemplo, eu trouxe aqui a opção de lenços umedecidos, que hoje em dia a gente tem a praticidade. Então, a gente tem no mercado lenços umedecidos com álcool, com cheiro, que tem muitas pessoas que usam para tentar diminuir essa sudorese. E não adianta. Não adianta. Além disso, lavar em excesso com sabonetes, aplicar álcool, aqui a gente trouxe uma solução com álcool, talco, tudo isso são situações onde a pessoa tenta controlar o suor, mas não são indicadas. Sério? Talco não? Já ouvi muito do talco também. O talco, ele diminui a umidade para regiões onde eu tenho um ambiente quente e úmido, evitando uma micose. Por exemplo, embaixo das mamas, entre as mamas, entre os dedos. Mas não para a região da axila e das mãos, até porque vai deixar uma situação meio constrangedora, vai criar uma meleca na mão, né? Mas ele diminui, então, um facilitador deste meio para micose, mas não diminui o suor. Sim, não vai diminuir o suor. Tá. E aí a pessoa tem que tomar cuidado, porque todos esses artifícios podem piorar o odor. Porque se eu lavar com excesso ou aplicar um lenço umedecido que tenha álcool, ou a solução alcoólica, ou o talco de maneira exagerada, eu vou alterar o pH da minha pele no local, facilitando a proliferação de bactérias que eu já tenho normal na pele. E aí vai ter E o que dá cheiro é bactéria ou fungo. Então, assim, causei um ambiente propício para criar bichinho naquela região, que é um bichinho que eu tenho normal na pele, mas que nessa situação de eu ter alterado o meio em que ele vive, eu vou desencadear um efeito colateral que é o odor desagradável. Puxa, que Aí, nesses casos, a gente tem os tratamentos tópicos à base de desodorantes, que tem como finalidade diminuir a quantidade dessa bactéria, desse fungo, tirando o odor, e também através desses tratamentos tópicos, dependendo de cada caso, diminuir também a sudorese. Um pouco. Nesse caso seria uma sudorese mais leve. Tá, tem grau, né? A gente tem grau. Então, mais leve. E o importante é que, assim, esses tratamentos, por exemplo, o tópico, que é com cremezinho, que é uma solução de aplicar, é um tratamento que eu posso para casos leves, porém o efeito ele vai ser observado depois de 40 dias de uso contínuo. Então, não é de um dia para o outro que o paciente vai começar a perceber esse resultado. Precisa dar um tempo para o tratamento. E depende de cada caso. Perguntinha do público na tela. A gente vai falar de vários tratamentos aqui. Olha lá, quem escreveu pra gente. Um beijo, Bia, obrigada. A aplicação do Botox nas axilas ajuda na sudorese, famosa toxina botulínica. Vamos falar dela. Será que é eficiente? E aí, doutora?
Excelente pergunta que a Bia fez. E eu acho que se fosse hoje, talvez, o Oswaldo que deu o depoimento, optaria talvez por esse procedimento. Tudo bem que ele era muito novinho. Sim. Porque em nível de evidência de qualidade de tratamento, hoje é o que a gente tem de melhor. E é o que a gente tem de menos agressivo para o paciente. Existem até alguns lasers que são feitos para você também ter a mesma função da botoxina, porém são doloridos, precisam de muitas sessões. Então hoje o que a gente mais aconselha é a aplicação mesmo da toxina. O que ela vai fazer na pele? A toxina ela tem uma ação na musculatura, né? Ela vai ter uma ação diminuindo as sinapses entre os músculos. Certo. Então quando eu tenho uma diminuição da proliferação desses mediadores neurais, né, desses mediadores que dão essa informação para o nervo, para músculo, para mexer ou não, no nível da glândula sudorípaca, que a gente faz uma aplicação bem mais superficial, diferente da aplicação que a gente faz para estética. Ela é uma aplicação mais no nível da pele, mais bem superficial. Ela tem uma duração em média, Carol, de 1 ano. 1 ano. Então, o paciente não tem restrição em relação à área que será aplicada. A única restrição é que alguns pacientes se queixam pelo incômodo de dor, mas hoje em dia a gente tem alguns artifícios, como o gelo, momento vibratório, ou até a participação de um anestesista durante o procedimento. Certo. E a gente pode aplicá-lo tanto na região das mãos, como na região das axilas e na região dos pés. Dos pés também. Eu tenho algumas pacientes na região de abdômen, a região dorsal, de couro cabeludo. Costas também? Também que nas foi costas, uma que outra foi a pergunta. pergunta dela. Então é um procedimento que, em relação à contraindicação, depende de cada paciente, mas é um procedimento tranquilo, um resultado efetivo e é claro que você não vai ter o efeito que a cirurgia tem. Então Permanente. ela não é compensatória. O efeito. Sim, o efeito colateral. Colateral. Isso. E a pessoa que tem em várias regiões, ela pode aplicar em várias regiões. Ela pode aplicar em várias regiões, até porque a toxina botulínica, a gente tem vários estudos que mostram que ela tem segurança em ser aplicada em grandes quantidades em uma pessoa sem nenhum tipo de problema de saúde. É claro que cada paciente tem que ser avaliado individualmente. Mas a aplicação normalmente ela é feita uma vez ao ano, porque a duração dela para esse propósito de hiperidrose ela é muito maior do que pensando para nível estético de paralisação. Perfeito. Entendi. Só que aí vamos supor, criança não é o ideal. Não é o ideal, até assim, hoje em dia não, a toxina botulínica, o estudo dela inicial foi por neurologistas, então é feito em pessoas até mais novas do que quando a gente indica para nível estético. Mas, dependendo do nível e dependendo da paciente e do quadro, às vezes é necessário ter a simpatectomia. Aí a gente precisa de uma avaliação de um cirurgião cardiovascular, um cirurgião torácico, para a realização dela. Que é o torácico que faz, é importante a gente falar das especialidades. Isso, é um cirurgião torácico, um cirurgião geral também tem essa capacidade, mas não é um dermatologista que realiza, porque é uma cirurgia que tem uma abrangência muito maior. Agora, tem mais perguntinha, né? Vamos fazer mais perguntinha e depois a gente vai, porque isso aqui também pode ser um tratamento? Também é um tratamento. Vamos mostrar. Então, na tela a perguntinha do público, olha lá. Um beijo, Zilda, obrigada. Tenho hiperidrose e a princípio estou controlando com medicamento. Será que com o passar do tempo terá o mesmo resultado? Pergunta interessante. Medicamento também é possível? Sim, o medicamento existe. O medicamento é o cloridato de oxibutinina. Ele pode ser realizado sim. Existem algumas contraindicações. O tratamento dele deve ser sempre acompanhado com um médico, dermatologista ou clínico geral. Pacientes que têm muita atividade física, pacientes que têm uma sudorese devido a isso também, esse medicamento é contraindicado. Porque como ele compensa a perda desta água via glândula sudorípara, o paciente pode ter mal-estar, pode ter tontura, pode passar mal. Tem que ser algo que tenha uma hiperidrose sem estar aí... Ou o paciente, quando toma essa medicação, demora um pouco para fazer efeito. O que ele pode fazer, quando for fazer atividade física, não tomar no dia. Entendi. Então, aí ele pode tentar controlar. Mas, normalmente, eles pedem para isso. É que eu malho muito e eu quero diminuir um pouco a sudorese. Então, não é essa a indicação. Olha só, interessante. E um outro probleminha do medicamento é que ele tem alguns efeitos colaterais, tem que ser acompanhado, como eu já disse. E ele, como diminui a sudorese, ele pode diminuir também outras secreções. Então, ele pode diminuir saliva, ele pode diminuir também as lágrimas e outras secreções.
Tá. Então, o paciente não tem diminuição apenas da sudorese. Ele pode também, com a oxibutinina, diminuir outras secreções. Tá aí, muito bem explicado. Tem que conversar e ver direitinho o que a longo prazo é mais interessante. Cada paciente tem a sua indicação. E o que é isso, doutora? Pois é, esse eu trouxe uma placa elétrica. Placa elétrica. Existe um tratamento para hiperidrose também, que são essas plaquinhas que se compram em casas médicas especializadas, que você faz a aplicação dela no local, por exemplo, nas mãos, 3 vezes por semana, na quantidade estipulada pelo fabricante. E o uso dessas plaquinhas, ela tem como principal função trocar a carga elétrica da região da glândula sudorípara, da pele, e com isso você diminui um pouco a sudorese. Interessante. O efeito dele é mais demorado, como a gente falou também do tratamento tópico. Após a aplicação, que normalmente é a cada 3 vezes por semana, no mínimo 90 dias, que o paciente vai começar a vir um resultado. Então, cada tratamento depende, na verdade, de cada caso. Mas isso é em casa ou em consultório? Em casa. O paciente, esse é em casa mesmo? É em casa. O paciente pode comprar, segundo a orientação do médico. O médico explica, a gente explica certinho como faz o uso desse tratamento. E o paciente faz o uso disso em casa mesmo. Tá aí. Eu acho que está muito bem explicado. Agradeço sempre a participação da doutora, porque é algo que muda muito a qualidade de vida, que dá um desconforto. Então, que bom que a gente pode falar abertamente. Você tem que conversar com o seu médico e ver aquilo que é mais importante. Colocar tudo na balança, né, doutora? Esse que é eu acho, o grande, né? Tudo vai ter um lado bom e um lado ruim, um que compensa e um que... A toxina botulínica eu acho bem interessante, porque é um custo, se dura um ano, interessante, você não vai se arriscar numa cirurgia, mas o quanto você aguenta desta dor, que você disse que é o digamos assim, o que mais, né? E que não se compara a um procedimento cirúrgico, né? É clínico, ambulatorial, é feito em consultório. É isso aí. Efeitos colaterais bem menores. Tá aí, hoje eu acho que a gente pode informar muito e se vocês quiserem, a gente pode falar mais do assunto sim, trazendo, sempre agradeço mais uma vez meu marido que deu o depoimento, mas procure ajuda, porque olha quanta coisa a gente já tem hoje para melhorar a sua qualidade de vida. Um beijo mais uma vez, doutora Carla Bortolotto, que é nossa dermatologista. Em breve, ela voltará ao Você Bonita, sempre Carol, ótimas dicas. Obrigada a você. Quero aproveitar e mandar um beijo pra minha avó que tá assistindo. Ai, vó, que linda! um Um beijo, que delícia. Obrigada. Ela sempre te assiste. Jura, que demais. Não tem preço, Obrigada, né? E agradeço, Oswaldo. Obrigada pelo depoimento. Deixou mais rica a pauta. Tá aí. Obrigada, doutora. Imagina, até a próxima. prazer.